A paz do Senhor, povo lindo! Hoje estamos aqui mais uma vez com a gravação do podcast Os Improváveis e estamos aqui com uma convidada maravilhosa, jovem, linda, que recebeu das mãos do Senhor um presente lindo chamado Antonella. Graciele Farias, seja bem-vinda no nosso canal e começa a contar para nós os seus momentos improváveis desde a tua infância. Muito obrigada, eu quero agradecer o convite, estar aqui, eu tô muito feliz de poder contar um pouquinho da minha história, o pessoal que tá assistindo a gente também. Bom, eu nasci num lar evangélico, eu tenho um testemunho lindo e curto, que é dizer que nunca me desviei. Oh, coisa linda! Eu nasci num lar evangélico e permaneço firme com Jesus até hoje. E eu sempre tive uma família bem estruturada, meus pais são casados, fizeram 50 anos de casados esse ano, que é uma raridade, né, a gente vê. E eu me sinto até muito privilegiada por poder ter tido uma infância abençoada, com uma família abençoada, com pais que me instruíram bem, que foram exemplos, são exemplo e referência para mim, em todos os sentidos, né, principalmente no casamento. Porque um casamento durar 50 anos do jeito que eles vivem bem, não é para qualquer pessoa. Então, eles são realmente um exemplo. E eu sempre estudei, cresci, tive esse incentivo de buscar realização profissional, de ser bem-sucedida profissionalmente também. E o meu momento mais improvável, eu diria que foi exatamente na área ministerial. Porque, para quem não me conhece, eu fiz a participação, né? Participei do cast da MK Music durante 5 anos, que é uma gravadora bem conceituada, renomada. E para eu chegar lá foi uma forma improvável, porque não foi porque eu era conhecida, não foi porque alguém me indicou, não foi porque eu paguei. Foi porque Deus realmente quis me colocar lá. E aí eu acho que ao longo da conversa a gente vai contar um pouco de como foi esse processo. Mas eu diria que esse foi o meu momento mais improvável. Ser considerada uma cantora profissional que fez parte de uma grande gravadora e de uma forma que só Deus poderia fazer. Sim, coisa linda, né? Quando Deus tem propósito e quer, Ele faz, né? Você tem irmãos? Tenho 2 irmãs. Eu sou a caçula. As minhas irmãs têm uma diferença de idade pra mim de 12 e 14 anos. Ou melhor, 14 e 16 anos. Não, acho que é 12 e 16. Sim. Confundo a minha diferença com a delas. Mas eu acho que é isso. A do meio tem 12 anos de diferença pra mim e a mais velha tem 16 anos de diferença. É muito bom ter irmão, né? Eu tenho 6 irmãos, né? Eu tive, na verdade, perdi 2, assim, pra mim, tudo na minha vida, assim, eu falo para meus filhos, não mexa com meus irmãos, tá? Nossa convivência é a parte e não se metam nesse relacionamento. Por isso que eu falo, ter irmãos, a gente tem um tesouro, né? Verdade. Graciele, então você foi crescendo, né? Teve a sua infância, adolescência, a juventude, estudou. Sim. E você fez faculdade? Fiz faculdade. Eu terminei o ensino médio com 16 anos. E aí, com 17, eu já iniciei a graduação. Eu fiz Direito. Terminei em 2012. Comecei em 2008, terminei em 2012. Eu tinha 21 anos. Novinha, né? Só que nesse processo da minha formação, começou também a minha área ministerial a desenvolver. Então, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu fico com a carreira, ou eu fico com o ministério. Porque, de fato, Deus estava me posicionando de uma forma que eu tinha que decidir. Obviamente que tem pessoas que conseguem conciliar. Eu não tô dizendo que, para isso você precisa abrir mão daquilo. Não. Tô dizendo que, no meu caso, eu senti a necessidade de optar por um lado ou outro. E naquele período, eu tava estagiando. Tava no final da faculdade já, no último ano. E eu estagiava numa multinacional, que é uma empresa muito, muito conceituada mundialmente. Eu tinha toda uma carreira já estável ali, porque apesar de ser estagiária, por eu ser benquista, né, pelos patrões, assim, pelos advogados, eles já tinham a ideia de me efetivar. Então, ali já era fato que eu ia deslanchar na carreira.
Só que aí algo inesperado aconteceu. Acho que foi uma confirmação de Deus mesmo. Porque até então eu não tinha definido o que eu ia fazer. Tava tudo certo pra eu ser efetivada, porque o meu estágio ia acabar. E aí, automaticamente, eu deveria ser ou efetivada ou dispensada. Porque são 2 anos. Não sei se ainda hoje é assim. Mas naquela época, você só podia estagiar durante 2 anos. E aí, eu ia finalizar esse período já. E aí, o meu chefe naquela época, o advogado que era responsável pelo escritório do Rio de Janeiro, porque era um escritório grande, que era interestadual. E aí, o responsável pelo escritório do Rio era o meu chefe direto. Eu trabalhava com ele exclusivamente. Então, eu já tinha certeza absoluta que ali eu já estava garantida, né? E estava. Que era essa a proposta que ele me fazia, de que ia efetivar. E aí, um belo dia, depois de mais de 20 anos de vínculo, né, com o escritório que ele tinha, ele simplesmente foi embora. Eita. Ele recebeu uma proposta de um outro escritório muito conceituado aqui no Rio de Janeiro para assumir a sociedade. E ele abriu mão dos anos que ele tinha lá, de toda a história dele ali, coisa que ninguém imaginava que ele fosse fazer, porque eu era nova ali. Mas tinham funcionários ali de muitos anos que acompanharam a trajetória dele de anos. E ninguém imaginava que um dia ele faria isso. E ele fez. Isso próximo da minha efetivação. E aí o que aconteceu? Ele foi embora. Entrou um substituto provisório que não tinha qualquer tipo de vínculo comigo, não tinha sequer relação, né? Porque ele veio de São Paulo, ele ia embora, ele vinha, ia embora. Então, para eles também era bom, seria interessante a troca dos estagiários, porque não tinha vínculo. Então, acabou um, entra outro, acabou um, entra outro. Todo mundo queria estagiar ali. Então, não teve dificuldade nenhuma. E o que ele fez? Me dispensou. Mas aí, olhando pro, né, Deus tinha outro Esse propósito. é o olhar natural, né? É o olhar na parte natural, né? Pois Tem é. o olhar na parte espiritual, né? Graciele, como foi descoberto esse dom? Você cantava na igreja? Como é que foi isso? Sempre. Eu sempre cantei. Desde criança. Eu costumo dizer que eu, já com 5 anos de idade, a minha mãe conta, né? Que eu cantava na igreja. A gente era membro de uma igreja muito pequena, de bairro. E ali, a igreja não tinha ainda templo. Então, a gente fazia os cultos na garagem de um dos membros. E aí ela conta que na época eu não cantava música de criança, só queria cantar música de adulto. Era Shirley Carvalhais, Eita, Rose Nascimento. Já tava no mocotó espiritual. E aí ela disse que na época, pra eu não esquecer a letra, ela às vezes escrevia num caderno a letra e ficava assim na minha frente com o caderno, pra eu poder cantar lendo. E aí eu comecei assim, cantando, eu ouvia muita música, né? Eu sempre fui muito ligada à música. Aline Barros, Sim. aquele histórico de infantil, né, que ela tem. E aí eu comecei a cantar na igreja dessa forma. Eu fui membro dessa igreja durante muitos anos da minha vida, então eu cresci ali junto com a igreja. E aí eu participava diretamente de todos os ministérios praticamente, né? Porque eu costumo dizer que a gente tem essa vantagem. O pessoal da minha época teve raiz. É porque eu falo isso porque hoje em dia você vê que é difícil jovem ter raiz. É uma coisa muito superficial. Você vê que eles querem até participar de ministério, mas não querem compromisso, não querem entrega, não querem sacrifício. É algo muito superficial. E nós, na minha época, a gente teve esse acompanhamento de perto, onde, de fato, a gente criou raiz ao ponto de não se permitir abrir mão por qualquer coisa. Sim. Então, naquela época, eu cresci assim. Tudo que eu aprendi ali. Eu sou muito grata. Eu quero até agradecer ao pastor Robson, se ele estiver me assistindo, que ele foi um grande professor. Essa igreja foi muito importante para minha vida, ministerialmente, principalmente, porque ali foi onde eu aprendi a liderar, ali foi onde eu aprendi a pregar, ali foi onde eu aprendi a dirigir culto, ali eu aprendi a dar estudo na escola bíblica, ali eu aprendi a lavar banheiro da igreja, a limpar a igreja aos domingos, né? Porque aos domingos a gente tinha escola bíblica, e detalhe, eu era do Ministério de Louvor, eu dirigia culto, e a regra era clara, porque ali tinha... Não veio na escola bíblica, não participa do culto. Não vai cantar, não vai pregar, não vai participar. Vai ficar no banco. Deveria permanecer até hoje isso, né?
Desse jeito aí. Eu nem sei se ainda é assim, mas naquela época ele era super criterioso e rígido mesmo. Tem que vir, crente tem que vir pra escola bíblica. Então, quer cantar à noite? Tem que estar na escola bíblica domingo de manhã. Então, a gente tinha aquela rotina. Escola bíblica de manhã, acabava, tinha ensaio, acabava, tinha limpeza da igreja, a gente ia pra casa pra se arrumar, almoçar, pra voltar, né? Porque já tava quase na hora do culto. Sim. Então, de fato, o domingo era separado mesmo. E você se batizou com quantos anos? Eu me batizei com 12. 12 anos. Com 12. Idade que o Isaac pediu pra se batizar. Que, assim, né, 12 anos, adolescente, né, tem adolescente que ainda acha, assim, que não tá preparado. Mas é aquilo que você falou, né, já é o compromisso, aquele empenho que você já tinha desde pequena. E isso foi fundamental para que eu não me desviasse. Sim. Porque eu não sou diferente dos outros, eu tenho as mesmas atrações, eu tenho as mesmas dificuldades, eu tenho as mesmas fragilidades que todo mundo tem. Só que eu tive um preparo que fez com que isso não fosse suficiente para me atrair. E aí, Graciele, você foi crescendo ali, né, na igreja. Você permaneceu nessa igreja por quanto tempo? Olha, eu nasci ali e fiquei até... Eu fiquei no mínimo 20 anos. É porque eu não sei te dizer exatamente quantos anos, mas no mínimo 20. Você saiu de lá por quê? Foi... Porque eu precisava investir... Como que eu posso dizer? A minha igreja, ela serviu até um determinado momento para me agregar ministerialmente. Não falo a nível de alcance, de visibilidade, eu falo nível de crescimento espiritual mesmo. E ali eu aprendi tudo que eu podia aprender, então eu precisava de mais. E aí foi quando Deus me direcionou para uma outra casa, onde eu poderia ter mais auxílio, onde eu poderia ter mais ensinamento, vamos dizer assim. Não que ali não tivesse, não é isso. Mas que pro meu tempo ali já não era mais suficiente. Eu precisava de um novo ambiente, conhecimento de novas pessoas e para isso foi que Deus me levou para outra casa. Você foi junto, foi a família toda, pai e mãe, ou você chegou um momento, não, agora eu, Graciele, tenho que caminhar? Não. Aí os meus pais continuaram e eu fui sozinha. Sozinha, né? Qual foi o momento, assim, que você conheceu o teu esposo? Foi dentro da igreja? Não. Essa história é muito boa. Isso é importante, né? Mencionar, né? Porque Claro. hoje as jovens, né? Fica à procura, as mulheres do seu príncipe encantado. Aí, Graciele, fala pra nós aí, qual é o segredo? Olha, o segredo é estar com o olhar espiritual afiado. Porque senão você se engana. Porque da forma como Deus fez com a gente, né? Ele tá aqui, meu amor, meu príncipe. Eita! Foi diferente, foi inusitado. Eu não esperava. Porque como eu cresci com aquela mentalidade cristã desde sempre, o meu príncipe encantado vai estar na igreja, né? Vai estar pregando, vai ser um pastor. E comigo foi diferente. Nós nos conhecemos na escola. Eu era do ensino médio, ele também, mas a gente não era da mesma turma, mas éramos amigos de escola. E naquele período eu tinha um namorado, mas ele sempre demonstrava um interessezinho, uma quedinha por mim. O amigo. O amigo. Esse é o melhor, né? Porque é melhor ser amigo pra depois casar, né? Que falam. E aí eu lembro que na época ia ter um evento na minha casa, dessa igreja que eu congregava há 20 anos. E a gente ia fazer um evento jovem. Ia ser na minha casa. E aí eu convidei várias pessoas, inclusive esse amigo. E ele foi. E ele gosta de contar isso, que foi o primeiro contato com Deus que ele teve na vida, assim, com igreja, principalmente. Porque a família dele não é cristã. Então, ele foi, por meio desse convite, ter esse primeiro contato. E aí, ele foi e tudo mais. Passou, nós fomos amigos de escola, eu me formei. Ele continuou lá, porque ele ainda era de um ano abaixo do meu, se eu não me engano. Enfim, a gente perdeu contato. Cada um seguiu sua vida. Quando foi agora, em 2021, nós nos reconectamos. Eu lembrei dele, eu estava com uma amiga dessa mesma época de colégio, conversando, e a gente estava falando sobre esse período, né? Como foi, como as pessoas estavam hoje. E aí a gente foi falando de vários nomes. E fulano, tá com filho, casou, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E fomos falando, uma lista.
De repente, eu lembrei dele. Eu falei assim, e o Vitor? Aí ela não sabia quem era. Aí eu descrevi e tal. Ela ainda assim não sabia quem era. Eu falei, então peraí que eu vou te mostrar. Aí eu fui no Instagram. Quando eu fui no Instagram, ele não estava mais me seguindo, porque ele me seguia. Mas ele não estava mais me seguindo. E ele tinha um perfil fechado. Então não dava pra ver nada. Eu falei, ué, que estranho, ele não me segue mais. Ah, quer saber? Eu vou seguir. Aí ela, eu também vou, porque ela lembrou dele. Ah, eu também vou. Aí a gente seguiu ele na hora. Aí continuamos conversando. Daqui a pouco, quando eu olho, tem uma mensagem dele no direct. Eita! Aí dali começou. A gente começou a conversar, isso foi no dia 4 de maio de 2021. A gente começou a conversar. Viramos noite conversando. No dia 7 de maio, a gente se encontrou pessoalmente. E dali a gente nunca mais se largou. Que bênção, hein? Parabéns. A Deus gente é casou em 2022, um ano depois. Só que esse um ano de início até o casamento foi um processo. Porque ele não era cristão. Mas calma, ele não era cristão ainda. Calma. Aí é que tá o ponto que eu falei que a minha história é inusitada. Porque eu não esperava ter que passar por um processo como esse pra ter alguém ao meu lado. Porque eu achava que viria pronto. Mas não foi o que aconteceu. Ele não era cristão. Ele não tinha nenhum tipo de ligação com a igreja, porque a família dele não é cristã. E aí, quando nós nos encontramos, eu falava de Jesus pra ele muito, contava muito. Ele também tinha os processos da vida dele. E aí, eu comecei a tentar ajudar. E aí, ele começou a se interessar. Nós começamos a visitar a igreja. E aí, ele aceitou Jesus. Mas até aí, eu falava pra ele, né, amor? Se não for com Jesus, não tem como. Não é uma opção. Aí ele deve ter pensado, meu Deus, não posso perder essa princesa, né? Não é uma opção. Então, ou é assim ou não é, né? E aí, enfim, a gente foi caminhando, orando, lendo palavra. A libertação vem pela palavra. Então, a gente Exatamente. trabalhava muito com a palavra. Eu contava essas histórias bíblicas pra ele. Aplicava na vida dele. Fazia propósito de oração com ele de madrugada. Até que ele aceitou Jesus logo no mês seguinte, né? No mês seguinte ele aceitou Jesus. Foi em maio? Foi em junho, não? É, no mesmo mês, então, ele aceitou Jesus. Aí, em agosto, ele se batizou em setembro. E agora, estamos aqui firmes, casados, com o nosso presente. Eita, que coisa linda. A Antonella, que acabou de completar 5 meses. E estamos aqui, firmes. Agora eu tenho um pregador. Tá vendo? Ele é pregador da Ele palavra, pregador. né? colocou num propósito pro casamento, né? Pois Ele é. se preparou ali pro casamento. E de uma forma improvável, É isso que eu ia falar. Deus improvável. agora levantou ele de uma forma tão linda que é nítido para todos que, principalmente aqueles que conheceram, né, o passado dele, hoje podem contemplar e comparar, vendo o antes e o depois, o antes de Jesus e depois com Jesus, a diferença que ele vive, né? Isso aí. Aí andam os dois, né, lado a lado, um apoiando o outro, né, até no teu processo, né, que você ia precisar, porque nada melhor do que uma pessoa, Sim. né, que tá ali, né, o teu esposo tá te acompanhando, porque hoje tá tão difícil, né? A gente Muito. escuta muito falar que a mulher anda sozinha, não tem o apoio do esposo, Sim. e isso é muito importante. Ô, Graciele, aí depois que você teve esse, né, se rompeu essa expectativa de você ingressar no direito, né? Aí veio as propostas para você ingressar na área musical, não é isso? Então. Essa é a melhor forma de dizer, né? Eu tava no final da faculdade, eu tava gravando o meu primeiro projeto independente. E eu tava em estúdio já gravando nesse processo, recebendo muitas composições e aquela coisa toda. Foi quando isso tudo aconteceu, que eu contei da história do meu estágio. Sim. E ali eu entendi, então eu preciso mesmo focar na minha vida ministerial. Então eu lancei o CD em 2014 e no mesmo ano abriram as inscrições para o concurso da MK, na verdade da 93 FM, que é o Som Gospel.
que é bem conhecido na rádio. E eu lembro, eu ficava indo trabalhar, eu falei assim, quem é que vai? Se eu não me engano, tinha uma menina da nossa igreja, da pastora Sandra, Jailane. Ela, acho que ela concorreu com você também nesse período. Sério? Eu participei em 2014. Jailane Brito. São muitas pessoas. E a gente não necessariamente compete na mesma semana. Ah, tá. É porque são candidatos que vão competindo ao longo das semanas e aí vão classificando. Sim. Então, não necessariamente eu tive o contato com todo mundo, entendeu? Uhum. Por isso que, de repente, eu não sei quem é. Mas aí eu não ia me inscrever. Até que os meus amigos ficaram insistindo, vai, se inscreve, se inscreve, se inscreve. Falei, quer saber? Então tá bom. No último dia, nos 45, eu mandei a minha inscrição. Aí fiquei aguardando. Falei assim, gente, eu não vou ser chamada, não. Tem muita gente boa. Tem muita gente melhor aí. Mas eu fui classificada pra começar a triagem, né? Porque, na verdade, a gente foi classificada pra ser classificado. E ainda ia passar por um outro processo. Então, eles me chamaram, aí eu fui até lá, fiz a audição, fui classificada de novo. E aí, sim, começaram... A peneira, né? Estavam peneirando ali pra... Aí eu passei por todos os processos. Eu lembro que as semifinais, porque você participa de semifinais até chegar na final. Eu participei de 2. E eu lembro que elas nunca são, não necessariamente próximas da sua igreja. E nunca na sua igreja. Então eram sempre em lugares mais distantes pra mim. E aí, com isso, eu tinha dificuldade de levar algumas pessoas, porque tinha que ter torcida, né? Tem toda uma movimentação. E aí, eu lembro que numa das vezes, ainda era a Rosane Félix, a apresentadora. Ela ainda tava na 93. E eu lembro que numa das vezes ela virou pra mim e falou assim, olha, da próxima vez tenta trazer uma torcida maior, porque isso ajuda. Na hora lá de te incentivar e tal. Porque a minha torcida era sempre menorzinha. Aí tinha uma multidão lá com outro candidato e a minha lá pequenininha. E a gente costumava dizer que nós éramos os 300. A gente não precisava de muito, não. Só a gente o suficiente. Os improváveis, né? Os improváveis estão sempre na minoria, né? Que o povo acha, a gente era minoria, mas aí, ó. Quando chegou a final, eu levei uma torcida maior, fui com ônibus, foi lá em Niterói. E aí, eu ganhei o concurso. Improvável, porque eu achava que eu nem ia ser classificada. E eu ganhei. E aí, como prêmio, foi um carro zero, a gravação de um single e o clipe do single. E a música ficaria tocando na rádio. Show de bola. Peguei o carro. No mesmo dia que eu peguei o carro, já tinha o carro reboque da agência pra qual eu tinha vendido. Porque eu não fiquei com o carro, eu vendi o carro. E com esse dinheiro do carro, eu fiz o meu projeto Perto de Ti, que é o EP, conhecido por muita gente, com as canções, que foi lançado pela MK Music. Porque eu abri mão do carro, vendi o carro, só tirei o carro mesmo, literalmente, o reboque tava lá me esperando. Ele só tirei e entreguei pro rapaz. Esse dinheiro eu investi. Eu contratei um produtor maravilhoso, que inclusive é um dos produtores principais da MK, que é o Cleiton Martins. Ele também é maravilhoso, ele é super conhecido, também trabalha com vários cantores, Davi Sasser, por exemplo. E eu trabalhei com ele, nós fizemos as músicas, gravamos as canções, e quando eu finalizei, eu enviei algumas músicas para a diretora da rádio, que é a Andréa Maier, e para Marina. E aí ele que tá diretamente lá no estúdio, trabalhando lá dentro da MK, ele ajudou no sentido de falar assim, poxa, dá uma ouvida lá na música dela e tal, não sei o quê. Eu digo que foi improvável por quê? Primeiro, por causa do processo do som gospel, porque eu não imaginava entrar nesse concurso, muito menos ganhar. Segundo, porque eu lembro que naquela época Deus tinha usado uma pessoa para falar para mim que faria algo grande, que me levaria a um lugar inacessível a princípio, mas de uma forma que não seria a glória para o homem. Seria de Deus. Não seria pela mão do homem. Então eu venci o concurso, tive livre acesso, consegui falar com elas duas e apresentei o meu trabalho. Quando elas ouviram, elas amaram, me ligaram de volta já querendo marcar reunião para assinar o contrato. E foi um start assim, muito legal e marcante para mim, porque naquela época já tinham passado várias edições do concurso, não era a primeira. Só que nunca ninguém que venceu o concurso foi contratada pela MK. As pessoas faziam, ganhavam, gravavam e tchau. Olha Deus agindo, segue sua vida.
Mas eu fui a primeira ganhadora do concurso que foi contratada e fez parte do cast da MK. Então, eu fiquei na MK de 2015 a 2020... 2021. 22? Eu fiquei esse período e ali foi quando houve essa ascensão ministerial, porque o alcance, a visibilidade foi maior, eu pude lançar clipes, a música rodava nas rádios, então foi quando houve esse start mesmo, assim, onde Deus me impulsionou de uma forma que ainda não tinha acontecido. Foi bem improvável mesmo. É porque assim, né, te deu Você foi uma flecha através desse concurso, Deus te... Eu não imaginava que isso aconteceria. E a música, os vídeos foram tendo um alcance, uma visibilidade muito grande. O retorno foi muito grande também, Sim. de testemunhos através dessas canções, através dos vídeos. Então, foi algo que eu não imaginava viver. Até porque eu não tinha essa ambição. Eu cresci na igreja, cantando em igrejas, me satisfazia ali. Mas Deus, de alguma forma, me direcionou para chegar num lugar onde não era mais no meu controle, sabe? Me tirou da caixinha. Não, agora sai do teu controle aí, do teu automático e vamos viver algo sobrenatural. Até te impulsionando na hora da inscrição. Vai fazer a inscrição, porque às vezes a gente pensa que é da nossa cabeça, né? Tirou ela da zona de conforto. Não, vai no último dia, né? No último dia. E Deus faz assim, né? Uma coisa linda, linda, linda. Graciele, você já venceu alguma batalha louvando? Por que eu te pergunto isso? Eu passei por uma síndrome do pânico. Fobia, medo. Perdi um irmão e uma culpa entrou. E eu comecei a ter uma batalha espiritual muito grande. Fui parar na psicóloga, psiquiatra, tomar remédio, só que eu não quis usar por muito tempo remédio. Então eu comecei, toda vez que vinha aquilo, o Espírito me impulsionava a louvar. E eu me lembro que eu estava indo para trabalhar, até em Bangu, com uma pastora que é evangélica, tinha uma espírita no carro, e tinha uma outra irmã, né, que trabalha lá em Bangu também, evangélica. E ali começou a me dar aquela crise de pânico, aquela crise de ansiedade. E aí o Espírito Santo falou, louva. E aí eu falei assim, meninas, me ajudem em oração, acho que eu vou morrer. Eu achava que eu ia morrer naquele dia. É uma sensação horrível. E ali nós começamos a cantar aquele louvor da harpa, pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue. E ali eu começava a louvar e toda vez que me dava essa crise eu louvava. E eu consegui vencer essa batalha louvando. Ao ponto de eu ligar para a pastora Sandra, voltando do trabalho que me deu novamente, e ela não sabia, né, que eu estava louvando, sendo orientada pelo Espírito Santo. Aí novamente me deu, eu lhe pedi para a menina ligar para ela. Aí ela orou e falou assim, o Espírito Santo me fala para você louvar. E aí já tinha acontecido isso, aí eu peguei. Caramba. Por isso que eu te pergunto, você já venceu alguma batalha louvando, expulsando demônios no louvor? Eu tenho muitas experiências com louvor. A minha família, ela sempre foi muito voltada para oração. E até hoje a gente tem um grupo de oração que até então a gente participava, a gente se reunia para orar só entre nós. Mas aí Deus começou a também incomodar no sentido de abrir para pessoas de fora. Então hoje a gente faz vigília na casa dos meus pais, uma vez por mês, para orar por famílias orando por famílias. E aí a gente tem uma pastora que é uma mãe de oração para mim, e para muitas pessoas da minha família, que ela acompanha a nossa vida há muitos anos. Mas antigamente, nós fazíamos essas vigílias nos lares. Nós pegávamos uma Kombi e passávamos a noite. Não era mini vigília, era à noite, de meia-noite às 6 da manhã, orando, clamando, louvando. E ali eu vivi muitas experiências em casas, em famílias, que através do louvor, Deus agia tremendamente. Mas eu vou contar um testemunho particular. Esse ambiente de louvor, então, ele já é muito
propício pra mim de ver Deus agir, sabe? E uma das vezes que eu ministrei de uma igreja, foi um evento de 12 horas de adoração. Então foram 12 horas ininterruptas de louvor. E aí eu tinha, acho que, não sei se era 1 hora de ministração, mas era um tempo considerável. E eu lembro que ali Deus me tomou de uma forma diferente. Foi diferente. E algo que foi derramado ali nunca tinha acontecido antes, que foi a cura. Eu lembro que tinha uma mulher que ela não enxergava. Eu não sabia, eu não conhecia. Mas Deus me levou até ela pra orar, pra clamar por ela durante o louvor. O louvor não parava. E aí eu ministrando, louvando e orando. E aí depois tanto ela quanto o sobrinho dela, acho que é sobrinho neto, era um parente dela próximo, que era homossexual. Eles dois se apresentaram ali na frente. E eu não entendi o porquê. Depois da oração, eu fui nela. Mas houve um mover ali. E quando eu fiquei sabendo depois que o pastor assumiu o microfone pra falar, porque eles entenderam o motivo pra ela estar ali, mas eu até então não sabia. Era porque ela tinha voltado a enxergar. Olha. E ela não enxergava há anos, ou não sei se a vida toda, mas há muito tempo. Então ali foi um impactante, foi um testemunho muito marcante pra mim. Outra situação muito importante de louvor, você falou de guerra, Sim. foi quando eu vivi recentemente com ele uma experiência onde nós estávamos sofrendo muitos ataques espirituais. E a gente já estava tão saturado que chegou o ponto de quase a gente se separar. E ali Deus começou a me tratar comigo no louvor nesse sentido. Você canta pros outros. Você fala pros outros. A canção, ela ministra no coração dos outros, mas agora você vai ter que viver o que você canta. E ali foi um processo. Porque realmente parecia que não ia dar certo, que não ia ter futuro, que ia romper de vez. E aí Deus me mandava cantar, Deus proverá. Eita. Deus me mandava cantar Olharei pro alto. Deus me mandava cantar Aquieta minha alma. Tantas canções. E aí vinha aquelas trilhas sonoras, sabe? Que fez parte da vida de um monte de gente. Então, foi Quando a vez chega de na ser na nossa minha vida. Jeová Jirê, irás prover de novo. Eu creio em ti. Olha, a tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé. E aí foi um processo onde o louvor realmente foi a arma que eu usei para vencer. E graças a Deus nós vencemos e estamos aqui firmes. Isso é muito assim, né? Tremendo, né? O louvor. Aonde há adoração, o inimigo não consegue ficar. Não consegue. Não consegue. Isso é muito forte, né? Era. Como é que é? Eu peguei um louvor, quebra esse vaso. Explica para as pessoas o que é estar na mão do olheiro. Essa canção, ela é a minha principal canção, posso dizer, porque foi a mais conhecida, foi a mais ouvida. Ainda é a mais ouvida, eu recebo sempre o feedback das plataformas digitais, e essa canção Nas Mãos do Olheiro ainda é a mais ouvida. E ela foi lançada em 2015, se eu não me engano. Então já tem muito tempo. E ela continua sendo tema de eventos, de congressos. Ela foi muito usada para ministérios de dança, porque é uma canção muito temática. Então, o pessoal do Ministério de Dança usou bastante, usa até hoje. Eu sempre recebo vídeos, porque ela é uma oração. E nessa canção, que é do pastor Lucas, é o compositor, ele se permitiu mesmo ser usado por Deus, porque nela a gente ouve o Senhor nos impulsionando a nos render. Eu acho que o que se quebrar, quando a Bíblia fala que o vaso se quebrou na mão do oleiro, é porque diante dele ele não resiste, a gente não consegue ficar de pé. As nossas verdades, as nossas convicções, tudo se quebra, se rende, se desmancha. E é esse tipo de rendição que ele espera da gente, porque não tem como um vaso ser moldado se ele não abre mão da forma que ele tinha. Às vezes a gente espera que o Senhor nos molde, a gente quer ser moldado, mas a gente não quer abrir mão. Não quer renunciar. Não quer sacrificar, não quer deixar no altar, não quer se lançar. Sim. Resiste ao processo. Então, pro vaso ser moldado, ele teve que se quebrar. Às vezes a gente espera que o Deus faça, Senhor, me molda, Senhor faz, Senhor faz.
E a gente não faz nada. O nosso pastor pregou esses dias falando sobre isso. Para algo ser deixado no céu, algo tem que ser deixado na terra. O problema é que a gente quer, venha a nós o vosso reino. Mas a gente não quer fazer a vontade dele. Mas o seja feito a sua vontade é que é difícil. É forte isso. Então, ser moldado, ser quebrado, é você abrir mão de você mesmo. É se revelar, sabe? Diante dos olhos do Senhor, nada em nós fica escondido, nada em nós fica oculto. Tudo se revela. Então, é se permitir mesmo ser visitado por inteiro. É deixar ele visitar cada área da nossa vida, os cantinhos escondidos, ocultos, os tapetes que a gente forra por cima, sabe? As caixinhas que a gente tranca e joga a chave fora. É ali, deixar ele entrar, porque aí sim a gente vai ser completamente acessível para que o Espírito possa mover e moldar, né, a nossa vida. Exatamente. E também tem algo forte aí, né? Pegando o gancho da canção. Como é que é viver nesse mundo onde nós temos que escolher entre a carne e o espírito? O que nós alimentarmos mais vai vencer, né? Cuidado com aquilo que você carne alimenta. Vezes espírito. E aí, Graciele Farias? Essa é a nossa luta diária. É um leão por dia. Exatamente. Eu acho que esse é o maior problema que o cristão vive hoje. É saber não se contaminar. Apesar da gente ter toda uma receita, né? Porque Daniel, ele foi um exemplo disso. Noé foi um exemplo disso. São pessoas que viveram em momentos da vida que tinham tudo para serem envolvidos, mas permaneceram firmes no propósito. Não se permitiram deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do mundo, a voz do homem, as propostas. O crente que conhece o seu propósito não se deixa levar por propostas. E eu acho que essa é a maior dificuldade do crente hoje. É se firmar ao ponto de não ser atraído por qualquer tipo de convite. E essa canção, ela chegou também de uma forma muito impactante, porque fala sobre uma luta diária. É porque às vezes a gente acha, nossa, eu me converti hoje, tô firme, me batizei e pronto. Tô isento de qualquer ataque, de qualquer atrativo, tô blindado. E aí é quando a gente menos espera, uma pedrinha é que faz a gente tropeçar. Eu acho que é essa autoconfiança. Então, o cristão, ele precisa reconhecer a sua identidade em Deus, entender que, ainda que isso requeira perdas, porque Daniel, ele poderia ter perdido a vida, mas ele não estava preocupado, porque para ele era mais importante estar vivo em Cristo. Ele perdeu para encontrar, né? Verdade. Então, mas a gente hoje não quer fazer isso. Se a gente está num emprego que alguma direção, alguma proposta nos é feita para benefício próprio, a gente abre mão. A gente nega Jesus ali. Se a gente tá no trânsito e aí o guarda te para, você tá com a documentação atrasada ou qualquer outra coisa, você prefere pagar o guarda a ter que seguir o trâmite certo, que é ser rebocado, ir pro pátio, enfim. Porque a despesa é maior. Então, peraí, eu vou pagar. Quer dar um jeitinho, né? Aí a gente pensa assim, caramba, mas eu não pensava por esse lado. É porque a gente às vezes só pensa no lado espiritual. Mas a gente não tem como dividir o espiritual do material. A gente tá aqui, nós somos homens, nós não somos anjos, mas nós temos que viver com a mentalidade do céu, não da terra. E eu acho que é aí que o crente vacila. A gente quer separar o que é espiritual do carnal, quando na verdade não tem como. E aí eu lembro que quando eu fui fazer a gravação desse clipe, a minha ideia inicial era fazer cenas mesmo do dia a dia das pessoas, que faz com que ela realmente consiga aplicar a canção à sua vida. Porque às vezes a gente ouve, eu preciso alimentar mais o espírito, negar a carne, fraco, forte, sujo, limpo. Mas em que momento que eu me sujo? Em que momento que eu tô limpo? Como que é isso? Falei, então vamos fazer um clipe
onde a gente retrata cenas do dia a dia, que a pessoa vai identificar quando ela se suja e quando ela se limpa. E aí eu lembro que ia ser difícil, ia ser muito polêmico. Porque eu lembro que na época eu falei assim, gente, são coisas mínimas. Sabe um exemplo básico? Olha só a ideia, eu queria mesmo tocar na ferida. Eu ia fazer essa cena do guarda, molhando a mão do guarda. A outra cena que eu queria fazer era, por exemplo, de uma mulher bonita passando na rua e um homem virando pra olhar. São cenas do dia a dia. Que acha que é coisa do homem, né? normal. Não, o homem é coisa do homem. Sabe? Então eu queria mesmo fazer com que as pessoas entendessem que abrir mão, renunciar, se santificar. Sem essa mentalidade, sem essa entrega, sem essa busca, a gente não consegue fazer essa diferenciação. E é por isso que se mistura tudo e no final das contas a gente tá lá louvando, domingo no culto, a gente não abre a Bíblia a semana inteira e a gente acha que é crente. E aí tá tudo bem. Exatamente. E aí quando o vento sopra, derruba. Não tem uma base sólida, né? Tá flutuante. Exatamente. Tem que ser crente palmeira, né? É isso aí, que enverga, mas não quebra. Até uma balançada, né? Mas tá firme na raiz. Né? É isso Hoje aí. você congrega em qual igreja? Hoje nós estamos na Igreja Verbo Divino, do pastor Kleber Gomes, da Eita. pastora Jaqueline Gomes. Homem de Deus, mulher de Deus. Sim, ali tá sendo um tempo onde Deus está florescendo o nosso ministério. Eu nasci na igreja, então eu tenho uma certa bagagem. Ele não. Ele tá recente na igreja, ele só tem 4 anos. Mas assim, a evolução que a gente tá vivendo lá é muito, muito impactante para nós, porque o investimento de tempo, de palavra, de oração que a gente recebe da nossa liderança, dos nossos pastores que são nossos amigos, que a gente realmente traz eles para viverem o dia a dia da nossa vida, eles nos ajudam, chamam nossa atenção, puxam nossa orelha, nos direcionam. São pessoas incríveis, assim, a gente só tem mesmo que agradecer a Deus por esse presente, por ainda existirem pastores com essa entrega, sabe? Com essa ingenuidade, vamos dizer assim, espiritual, porque hoje em dia as pessoas se envolvem no ministério por barganha, para crescer, para ganhar, para os pastores, né, para ter igreja grande, para ter dinheiro. Mas eles estão ali realmente cavando o poço por amor às vidas. Você vê o amor às vidas. Então, assim, a gente só tem mesmo que agradecer pelo exemplo que a gente tem e pelo crescimento que a gente tem vivido ali. Porque ele é um professor maravilhoso, ele é um pastor que tem um conhecimento incrível da palavra. Ali a gente fez o seminário básico também. Então, assim, a raiz da nossa igreja, a base da nossa igreja é a palavra. Então, a gente está sendo muito bem alimentado. Pra glória de Deus. Pastor Kleber no seminário, né? Fui aluna do pastor Kleber. Pastor Kleber, um abraço. Pastora Jaque. Foi ele quem indicou, né, você estar aqui conosco. Ele fez questão, não chama a minha ovelha, né? Ele é um incentivador. Ele é um incentivador. E na ministração, né, do trabalho lá do básico em teologia, eu falava assim era até Felícia, né, uma irmã em Cristo. Felícia, o que é isso, Felícia? Olha, esse pastor, ele faz a gente refletir, é isso que você está falando. Que crentes somos nós. Né? Porque ele vai lá no profundo, né? E ele tem uma didática maravilhosa, né? Eu ficava assim na aula dele assim, meu Deus, eu tenho que me converter. Se convertia toda hora. Meu Deus, toda hora, porque ele vai no profundo. Mas é uma bênção, uma bênção. Toda aula eu falava, tô errada. A Luciana tá fazendo, né, o básico de teologia. Eu assisti. Com ele também? Não, eu cheguei a assistir a aula com ele quando ele dava o curso lá, que ele era o responsável pelo curso. Mas só que eu me assustei. Eu falei assim, ainda não é o momento de eu fazer teologia. Ainda não é o momento, né? Porque até mesmo quando comecei a fazer, que hoje eu faço com o pastor Marcelo Paz, a primeira aula ele falou, a primeira aula ele já chegou pra gente e falou assim, se preparem, se estruturem, porque
vocês estão aqui para ter conhecimento e o inimigo não quer isso. Com certeza. Ele vai fazer de tudo para que vocês desistam no meio do caminho, né? Foi a primeira coisa que ele falou. Eu falei, naquele momento eu ainda não estava pronta para fazer teologia, mas assisti uma aula, uma primeira aula com ele, e ele é uma bênção. Ele é fora de série, sem palavras para falar dele. Graciele, Deus te agraciou, porque assim, eu não consigo entender mulheres que falam assim, eu não quero ser mãe, eu não quero experimentar da maternidade, e Deus te deu esse presente, né? No finalzinho de 2024, a gestação, não é isso? Isso. E você teve a sua linda princesa, a herança do Senhor. Fala pra nós aí, como é que tá sendo a maternidade? Nossa, eu era uma dessas. Não que não quisesse ser mãe, mas eu achava que não era o tempo. Até porque eu me formei em Direito. E agora, depois de uns anos, eu resolvi fazer outra faculdade. Então, agora eu tô cursando odontologia. Tô terminando, tô no finalzinho. E aí, pronto. Não tem como ter filho agora. Até porque é um curso integral. Você fica quase o dia inteiro na faculdade. Não tem horário. Como que eu vou ter uma criança agora? Só que um dia, no seminário, não era o pastor Kleber, era o pastor Rosinaldo. Não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar. Também é fantástico. Era a aula dele. E aí nós estávamos falando sobre família. E aí ele comentando, dando a aula, falando sobre família, falando sobre a Trindade. E aí, em determinado momento, ele disse assim, a família só se torna família quando tem filho. Aí a gente chegou assim, hã? Como assim? Mas a gente é casado. Aí, ué, pastor, mas casal não é família? Não, casal é um casal. Família só se constitui quando se tem filho. Aí a gente ficou assim, e agora? A gente não é família. Aí o Victor, né? Ele deve ter pensado assim, é agora, vamos mandar ver esse negócio aí. Foi assim? Olha, eu nem estava lá, hein? Tipo assim. A gente saiu dali assim, caramba, e agora? Ele, não, a gente não é família. Não, então vamos ter um filho. Então vamos ver. Ah, legal. Falei, mas como é que vai ser? Não, depois a gente vê como é que vai ser. Não vamos sofrer por antecipação, não. Deus tá incomodando, então é agora. Porque até então a gente tava tranquilo. Não vamos esperar a faculdade acabar. Não, agora. E aí isso foi, nem sei quando foi essa aula. Eu só sei que deve ter sido recente, tipo, bem... Depois da aula, vocês passaram Foi quase, acho que foi isso. E eu acho que no dia que terminou a aula... Se não bobear, foi no mesmo dia. Vamos botar essa família em prática. Vamos botar logo esse negócio em prática aí. Eu sei que foi na primeira tentativa. A gente sabe o dia que eu engravidei. Bacana. Porque foi de primeira logo. Não tem como voltar atrás, pra não desistir. Poxa, bacana. Aí ele chegou lá na igreja e falou, pastor Kleber, agora nós somos uma família. Não, e a herança do Senhor, uma criança, né? Você poder receber. E todo mundo fala, olha, ninguém quer ter, mas depois que tem, não imagina por que ficou tanto tempo sem. E eu achava que isso era clichê demais. Esse exagero das pessoas. Até que agora eu tô vivendo essa experiência e realmente eu não sei como eu esperei tanto pra ter. Agora vai ser um atrás do outro, né? Um filho da... Por mim, eu teria outro agora. Mas aí como é que eu faço com a faculdade? Eu não vou terminar nunca. Dá. Os dois, um ajudando o outro, família ajudando, a parentela consegue. Eu já nem sei como vai ser com ela. Porque eu vou recomeçar agora e ainda não tive essa experiência de ficar fora. Então eu não sei como vai ser. Mas assim, é muito bom. É uma fase que, como mulher, eu acho que é a minha melhor fase, minha melhor versão. Eu não imaginava que eu ia me identificar tanto com a maternidade, porque eu nunca tive tanta ligação com criança, a não ser os meus sobrinhos que a gente acaba tendo um contato, mas assim, de cuidado, nunca tive. E os meus sobrinhos já estão mais velhos, então eu passei por essa fase com eles já há muito tempo. E agora, como que ia ser eu mãe? Eu não me imaginava, minha família não imaginava, porque eu sempre fui muito molecona, muito criança. E aí, os meus próprios familiares falavam, não te imagino mãe. não sei como vai ser, você mãe. Mesmo da mulher. E agora todo mundo fala, caramba, eu não imaginava que você seria essa mãe. Então, ouvir isso, ser reconhecida dessa forma, e também ver a troca que a gente tem, o carinho, o sorriso, é cansativo, a gente quer dormir, a gente quer ficar à toa, mas não tem mais essa vida, acabou. Mas é muito gratificante você ver o sorriso quando acorda e te ver.
Ou quando quer o seu colo. Não chora, não. Meu marido tá chorando. Ele é chorão, gente. Ele é chorão. Eu não posso nem ficar olhando pra ele, não. Só choro. A gente faz isso. A gente olha pra ela e chora. Porque fica muito grato ao Senhor por esse presente. Ela é maravilhosa. É, coisa linda. E deixa eu só te fazer uma pergunta, porque como a gente costuma perguntar o povo aqui, né, assim, filho de crente não é crente, né? Sempre a gente tem aquele momento que a gente tem aquele encontro, que a gente fala, agora é eu e Deus. Eu queria te perguntar isso. Qual foi esse momento na sua vida que você teve esse encontro com Deus? Que você falou assim, eu não era crente até esse momento, não. Daqui pra frente, o meu tete-a-tete com o Senhor tá diferente. Eu falo que eu nunca me desviei, mas é claro que eu não vivi esses anos todos um mar de rosas espiritualmente, né? Ai, meu Deus, ela foi fervorosa esse tempo todo. Não, a gente oscila. A gente muda, a gente é instável, né? Então, eu vivi momentos de altos e baixos, claro. Eu nunca me desviei ao ponto de abrir mão da fé e viver ao mundo. Não, isso nunca aconteceu. Mas de ficar fria espiritualmente, né? Mesmo estando na igreja, mesmo estando ativa na igreja. Isso é muito comum acontecer. Então, eu fui uma dessas pessoas que já viveu assim. Mas eu acredito que isso tenha acontecido em várias vezes, tá? Porque às vezes a gente fala assim, não, agora vai ser diferente, agora... E daqui a pouco tu vai, desanda de novo, né? Então eu vivi essa experiência com Deus de encontro. Eu acho que desde muito nova, porque eu já era muito... Como eu era muito ativa na igreja, eu acabava tendo uma relação individual com Deus desde muito nova. Porque a minha mãe era cristã, na época o meu pai ainda não era. Mas... ela foi super importante porque eu nunca tive a opção de não ir pra igreja. Que é um adendo que eu quero fazer pros pais. Que é algo que eu vou repetir e reproduzir com a minha filha. Não tem opção de não ir pra igreja. Ah, tô com sono, tô com fome. Não, você vai com sono, com fome, do jeito que tiver, vai. Porque isso fez total diferença na minha vida. Eu sei como foi bom pra mim e eu quero que também seja pra ela. Então, não tinha essa opção. Então, ela não abriu margem pra que a gente... tivesse esse distanciamento. Então, eu sempre vivi envolvida com as coisas de Deus. Então, acho que isso me ajudou muito também a permanecer, sabe? E ali, acabei criando essa individualidade de busca. A gente participava daquele programa de vigília. Então, eu amadureci muito rápido espiritualmente. Então, acho que desde muito nova eu já tive essa consciência do meu chamado, da minha vida com Deus, da minha relação com Deus. E aí, ao longo da vida, claro, com os percalços da vida, a gente acaba, né, esfriando. E aí, eu acredito que recentemente eu tive um reencontro com Deus. Foi até num encontro que é da nossa igreja, que a gente fez. E ali foi algo que foi muito marcante pra mim, porque, de fato, Deus me confrontou dessa forma. Você não é crente. A sua vida viveu... altos e baixos, automático, mas não, chega disso. Agora você precisa despertar. Então, eu acho que foi recente no encontro que eu tive essa chamada mais firme, sabe? De tipo, não preciso me realinhar. Tô desalinhada, tô no automático. E nós temos que estar sensível à voz do Espírito sempre, né? Porque eu tava cumprindo uma escala ontem do jantar, aí uma irmã que tava comigo, ela falou exatamente isso. Ela falou assim, eu errei não. Me orientaram, não foi na igreja que ela está lá, na nossa igreja atualmente, né? Foi quando ela tinha filha pequena, que a filha dela tá na fase adulta, falaram para ela assim, ó, você não pode obrigar. Uhum. Então ela achou assim, eu não posso obrigar. Então ela não foi orientada... Ela não pode obrigar a pessoa adulta. Sim. Mas criança, ela falou que se ela soubesse disso, ela tinha obrigado a filha, porque hoje ela tá num processo com a filha que a filha não quis. Ela não levava a filha pra igreja, né? E hoje ela se cobra. Mas ela falou assim, poxa, não me orientaram. Eu achei que era, tipo assim, eu tô obrigando a criança a ir. Não. Aí eu falei pra ela, não, irmã. A criança, ela ainda não sabe. Então você tem que levar, querendo ou não. Sim. Chorando ou sorrindo, tem que ir. Então, não tem escolha. Não tinha. Não tem escolha. E é assim, né? É o que você falou. Você foi criada
desde pequena, em berço evangélico, mas chega um momento da nossa vida, acontece com todo mundo. Tem aquela coisa da adolescência, de querer, hoje eu não quero ir mais pra igreja, mas você tem aquela coisa assim, sou sensível à voz do Espírito, então isso não vai sair de dentro da gente. E é mais fácil pra gente, tenho que ir, não posso parar. Né? Isso é muito importante. Graciele, hoje você tem algum contrato com alguma gravadora? Não, eu saí da MK em 2022, fui pra Todá Music, fiquei lá mais 2 anos e meio, né? Uns 2 anos e meio. E atualmente não. Dentro desse processo de maternidade, de gravidez, faculdade, esse foi um dos motivos também para que eu fizesse faculdade. Eu abri mão da minha carreira naquela época, em 2012, para viver do ministério. Só que hoje, isso tá muito... uma linha muito tênue, sabe? Do chamado pro retorno financeiro, vamos dizer assim. Então, isso estava me incomodando demais, porque acabava que não era mais uma missão, era um compromisso. Era um contrato. E isso começou a me incomodar muito, porque eu já não queria mais fazer do chamado que Deus tem pra minha vida algo que fosse apenas me beneficiar, porque já estava virando um automático. Eu já ia porque eu tinha que cumprir um compromisso, eu tinha um contrato, eu tinha... Sabe, aquele dia que você não quer, mas tem que ir. E aquilo começou a me incomodar. Eu preciso... A minha vida, ela vai se basear no retorno financeiro que eu tenho a partir disso? Então já não é mais por adoração, já não é mais por servir, é por receber. E isso me incomodou bastante. Então, eu resolvi voltar ativa e começar a fazer faculdade para viver não do ministério. Eu quero viver o ministério, mas não dele, exatamente. Eu vou continuar atendendo agendas, eu vou continuar recebendo convites para servir e não esperando receber para ter. Porque eu vejo que hoje em dia isso está se misturando demais. Eu acho que o obreiro é digno, sim, eu acho que tem que receber, sim, mas eu acho que tem pessoas enriquecendo com isso. E eu acho que isso sim tá errado. E eu não quero ser uma dessas. E aí, o Espírito Santo começou a me incomodar dessa forma, para que eu não fizesse do meu chamado um cabide. E sim, vivesse o chamado na sua essência, na sua integridade, no seu propósito. E aí foi quando eu resolvi voltar para a faculdade. Então, hoje eu não tô com contrato ativo com nenhuma gravadora, até porque depois que eu engravidei, a Todá é em São Paulo, eu também tive ela agora recentemente. Eu não tinha como ter esse translado de lá pra cá toda hora, e isso acabava atrapalhando a gravação, eu não conseguia ir com a frequência que eu precisava. E aí foi quando a gente resolveu, então, suspender. E aí agora eu tô esperando o Senhor direcionar o próximo passo. Isso que eu ia falar, né? Deixar Deus te conduzir, viver a maternidade, que é muito importante, Sim, né? Eu até tranquei esse período da faculdade pra viver a maternidade. Né? Porque você começou um novo ministério, né? Pois é. Aí as pessoas menosprezam demais isso. Né? Como se ficar em casa com a criança fosse uma desculpa pra não trabalhar ou pra não... Como se a gente ficasse em casa e não fizesse realmente nada. E ali a gente tá investindo, né? No crescimento, principalmente ministerial. A família é o principal, né? É o principal ministério ali. É o principal ministério que você precisa saber lidar com esse ministério primeiro, cuidar, ele começar a caminhar bem para que... as outras coisas começam a fluir. Que eu coloquei na minha cabeça, porque é difícil, é uma outra situação. Eu tô lendo a camisa de vocês, mulheres empoderadas no poder de Deus. Uma dos temas do empoderamento hoje em dia é que a mulher precisa ser independente. E eu precisava colocar também, porque assim, eu tava estudando, vivendo a minha vida ali, e aí de repente eu tive que parar tudo isso. E aí, automaticamente, vem a cobrança de tipo, não, você tem que voltar a trabalhar. Como é que você vai terminar a faculdade? Como é que você vai trabalhar? Calma. Eu precisava desempenhar um papel que só eu podia fazer. Porque o da provisão não é meu. É dele. Isso aí. Então, se alguém tem que trabalhar, é ele. Mas a mãe, só quem pode ser sou eu.
E eu não queria que a minha filha nascesse e fosse criada por alguém que não fosse eu. Por maior amor que ela recebesse, da minha mãe ou da minha sogra ou de quem fosse, não sou eu. Ela ia crescer com manias, costumes que eu não ia saber. Ela não ia me reconhecer, porque eu ia passar o dia fora, só ia encontrar à noite. Falei, não, eu não quero viver isso. Eu quero ter essa experiência, eu quero viver a maternidade na sua plenitude o tempo que eu puder. Então, foi quando eu decidi, não, vou trancar o período, vou atrasar um período, mas eu vou viver esse momento. Eu quero dizer uma coisa, porque muitos vão falar pra você assim, né? Se já não estão falando, mas Graciele, quem não é visto não é lembrado. E não sei o quê. Só que o Deus que nós servimos, ele fará você ser lembrada em qualquer momento. Verdade. Então, a gente não precisa de ficar... eu tenho que ser visto para ser lembrado. Você está vivendo esse momento agora, vai cumprir esse momento até que o Senhor te direcione e vai dar tudo certo. Sim. E Deus vai te levar em lugares, né? Que você nem imagina. Amém. Através da sua voz. E é isso. Você tem as ferramentas poderosas que Deus te deu para quebrar cadeias, Amém. tá? Para ministrar cura sobre as pessoas. E é isso, minha irmã. Você viva a cada momento, porque Deus, o dono do tempo, vai colocar Amém. tudo no lugar. Eu creio. Né? Isso aí sobre ser visto, não ser visto, não ser lembrado, eu acho que o mais importante é o Pai da eternidade, porque quando ele nos chama, quando ele chega no secreto, que ele fala conosco, ele nos chama pelo nome. Exatamente. Se ele me chama pelo nome, então... É isso, as pessoas estão mais preocupadas em serem conhecidas na Terra e esquecem que o mais importante é ser no céu. Graciele, canta um pedacinho para nós, para os seguidores, para as pessoas que vai nos ouvir, vai te ouvir, uma canção que você queira aí ministrar para as pessoas. Eu quero cantar Nas Mãos do Oleiro, que é a minha canção carro-chefe, vamos dizer assim, que marcou a minha vida, foi um divisor de águas para o meu ministério, e acima de tudo porque tem uma mensagem que ela é atual. Apesar da canção não ser atual, de repente, a mensagem é atual, ela se renova, porque é um convite para que a gente se renda e se permita ser moldado pelo oleiro, porque ele sim sabe a forma que ele tem para cada um de nós. Às vezes a gente quer passar pelo processo sem ser quebrado, e aí a exigência que ele tem para nós é: não, meu filho, você tem que abrir mão, vai ter que deixar, vai ter que se render, vai ter que se lançar. Só assim você vai ser completamente moldado para ser cheio, porque não tem como encher um vaso rachado, não tem como encher um vaso que estava quebrado. Então, para a obra ser completa, antes é preciso deixar algo. E essa canção fala sobre isso. Por mais que você tenha perdido algo no caminho, a essência no caminho, a chama do Espírito no caminho, essa canção é um convite para que a gente volte para esse lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, que é a presença de Jesus. Se você souber, canta comigo. Sou um vaso que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez. Minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou um vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Eita, coisa linda, Deus! Tu és maravilhoso, tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus, aleluia. Obrigada aí, Senhor, pelo dom que o Senhor deu à tua serva. Lindo, lindo, né? lindo. Lindo mesmo. E vamos para o final, né, minha irmã? Sim. Graciele, agradeça a quem você queira aí agradecer. Eu quero agradecer a minha família que tá aqui, me apoiando, como sempre. Agora eu posso dizer família. Antigamente eu falava, meu esposo tá aqui, mas agora é a família. É isso aí. Eu quero agradecer a vocês pelo convite. Foi muito bom estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que Deus tem feito. Que Deus abençoe vocês, leve cada vez mais longe, a lugares inacessíveis, que os improváveis chegam em Deus. Eu quero agradecer ao meu pastor, Clever Gomes, pelo incentivo. Ele falou, não, tem que chamar ela. Muito obrigada, pastor. É isso aí.
E a todos vocês que acompanham meu ministério, que também estão aí ouvindo as canções, sendo abençoados através dela. Muito obrigado pelo retorno, pelas orações que eu recebo. E se você quiser me seguir, acompanhar um pouquinho mais, é só acompanhar nas redes sociais, é @Graciele Farias, em todas elas, as redes, Instagram, YouTube, Facebook, em todos eles. Isso aí. Nós vamos te dar uma pequena lembrança. Obrigada. Bom. Obrigado pela sua presença. Amém. Você é uma pessoa linda por dentro e por Obrigada. fora, sua voz é encantadora, que Deus continue abençoando cada vez Amém. mais a sua vida. Agradeço mesmo, de coração, Muito obrigada. pela sua oportunidade de ouvir De ela estar cantar aqui, aqui, é né, verdade. pessoalmente, né, porque eu fiquei ouvindo pelo YouTube, estudando aqui junto com aquela Carla mandando para mim e eu lá vendo. E você, meu irmão, que nos acompanhou até aqui, agradeço, muito obrigado. Que o Senhor venha fazer transformações através desse programa, cada mensagem lançada aqui, venha fazer transformações em sua vida, no seu lar. Permita que o Espírito Santo de Deus entre e faça morada, né, Carlinha de Deus? Sim. E pedir a você que continue curtindo, compartilhando, nos seguindo. Eu venho agradecer, né, Carla? Sim, agradeço. Estamos aí quase batendo 100 mil visualizações, né, Carla de Deus? Isso tudo não para nossa honra nem para nossa glória, né? Nós costumamos falar que se isso mexer com o nosso eu, que o Senhor nos abata, nos dá uma podada, porque essa não é a intenção de querer aparecer, mas sim levar o nome do Senhor Glória a Deus. por todo esse canto desse mundo. Aleluia. Então, meu irmão, muito obrigado por continuar nos ajudando nessa caminhada, tá? Que o Senhor venha fazer não somente em nós, mas através de nós, né, Carla de Deus? Agradeço a você mais uma vez. Muito obrigado. Beijo para todos. Fiquem em paz.